Olá, sétimo ano, vamos aí para mais uma aula de geografia. Bom, nós estaremos falando aí sobre as formações vegetais nativas do nosso Brasil, tá? Bom, a extensa diversidade aí de paisagens do nosso país, né, essa grande diversidade de paisagens que encontramos no Brasil, é resultado da interação de diversos fatores ambientais, como o clima, o solo, a rede hidrográfica, a altitude e etc, né? Então a interação entre todos esses elementos ambientais gera aí essa diversidade de paisagens que nós temos em nosso país. A floresta amazônica, por exemplo, aqui, né, a floresta amazônica, esse verdinho, ela se desenvolveu em razão da presença de chuvas abundantes e das temperaturas muito elevadas durante o ano todo. Ou seja, são condições aí propícias para o surgimento de uma formação vegetal exuberante e com grande diversidade, né, que é o caso mesmo dessa floresta, né, típico da floresta amazônica. Bom, e por outro lado, a combinação aí de temperaturas muito altas, né, temperaturas elevadas, tá? E pouca precipitação, ou seja, pouca chuva, resultou na vegetação da caatinga, tá, gente? Olha aí, ó, essa vegetação aqui, ó, rosinha, né, aqui, ó, caatinga, tá? Então, com espécies aí adaptadas a essas condições ambientais, né, de pouca chuva e temperaturas muito altas, tá? A caatinga, ela pode ser encontrada em partes da Bahia, né, como nós vemos aqui, né, até o Ceará, tá? Aqui assim, ok? E é uma região, né, onde o clima é semiárido e quente, com chuvas isoladas, né, em determinados lugares, em determinadas épocas do ano, não favorece aí a formação de cursos de água, ou seja, de rios, né? Tampouco aí a presença de grande variedade de espécies vegetais. Então, ou seja, essas condições aí climáticas, né, esse clima semiárido, bem seco e bem quente, não favorece aí a uma formação aí de diversas espécies de vegetais, né, enfim, dessa parte do nosso país, né, que é a caatinga. Bom, então nós vamos estudar aí algumas características dos principais tipos de vegetação que se desenvolve aí no nosso Brasil, tá? Primeiro é a floresta amazônica aqui, tá? Também aqui no mapinha, né, como nós vimos. A área que essa floresta ocupa, gente, corresponde aí a 59% do território brasileiro e conta aí com uma grande quantidade de espécies de árvores que podem chegar a 60 metros de altura. São árvores assim enormes, tá? Tanto a fauna quanto a flora são diversas, ou seja, uma diversidade muito grande de animais e de plantas, né? Essa região abriga 10% de todas as espécies do mundo. Muitas espécies de animais e de vegetais dessa floresta ainda são desconhecidas e não foram catalogadas, tá? De tanta diversidade que há, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Vale ressaltar que a floresta amazônica, né, ela possui aí, abriga aí extensos volumes de rios, né? Rios assim muito volumosos e navegáveis, tá? Por serem rios de planície. Bom, agora nós vamos falar da floresta tropical. Aqui, ó, tá? Ela está localizada aí na Mata Atlântica, que é essa parte aqui mais verdinha, né? Essa parte litorânea aqui, tá bom? Essa floresta, ela se estende por uma vasta área do Brasil, né? Que é aí do litoral nordeste até a região sul, ou seja, vem daqui de cima, né? Opa! Do litoral do nordeste até a região sul, tá? Essa porção também é chamada de Mata Atlântica, onde nós vivemos, né, nós chamamos de Mata Atlântica, tá? No interior, a sua formação vegetal é influenciada aí principalmente pelo relevo com maiores altitudes, relevos mais planálticos, né? Enquanto os ventos úmidos do oceano influenciam aí as espécies que se desenvolvem mais ali nessa área do litoral, como as bromélias, as orquídeas e as samambaias, né? A gente vê muito isso por aqui, né? Pela nossa região, as samambaias, tá bom? Então aqui nós temos a vegetação aí de Mata Atlântica, ou seja, floresta tropical. E seguindo aqui nós temos, a vegetação aqui, né, de Caatinga, presente aí no interior da região nordeste, tá, gente?
essa vegetação ela destaca-se por espécies como cactos e plantas mais arbustivas, né, com espinhos, aqueles arbustozinhos espinhosos, tá? Por que que é assim? Porque essas espécies acabam se adaptando a esse ambiente seco, né, e de clima semiárido. Então essas plantas elas desenvolveram os mecanismos aí para conservar a água em sua estrutura. Então por isso que elas são assim, tá bom? Bom, e agora nós vamos falar do cerrado brasileiro, né? Essa parte aqui mais alaranjada aí do mapinha, né? Ele possui aí uma vegetação presente aí 24% do território brasileiro. É uma área bastante extensa, né? Como nós podemos ver aí no mapinha, tá? E o cerrado, gente, é formado por extensas paisagens com árvores de arbustos espaçados e vegetação rasteira também, né? Como nós podemos ver aqui nessa foto, né? Nessa imagem. Algumas espécies de árvores nativas dessa vegetação apresentam troncos retorcidos, tá bom? Por quê? Eles apresentam esse tronco aí retorcido e essa casca grossa, que são justamente, né, para adaptar-se aí e resistir às queimadas naturais que acontecem, né, que ocorrem aí com mais frequência nos períodos de seca, que vai aí de abril a setembro, tá? Então as plantas voltam a brotar no período das chuvas, que é de outubro a março, tá? Nessa vegetação aí de cerrado que fica aí na região centro-oeste do nosso Brasil. Bom, gente, a mata de cocais, né? Muito interessante também. São formações vegetais constituídas principalmente por palmeiras de babaçu e de carnaúba, né? Muito aproveitadas aí na economia local. Delas se extrai aí o coco, a madeira do caule e as folhas para a produção aí de fibras utilizada no artesanato, tá? É um tipo de vegetação encontrada em uma área de transição entre o clima úmido da floresta amazônica, né? Então tá aqui, ó, a mata dos cocais, né? Esse marronzinho aqui. Então tá entre esse clima úmido da floresta amazônica e o clima semiárido aí da caatinga, tá? Então por isso que a gente fala que é ali uma área ali de transição, tá? Tá entre uma e outra. Entre um clima e outro, tá bom? Muito usado aí também, né? A cera de carnaúba, usada aí também em algumas indústrias de cosméticos, tá bom? Bom, gente, prosseguindo aí, o último aqui desse quadrinho são os pampas, né? Os campos, formados aí especialmente por vegetação mais herbácea, como as gramíneas, né? Que são vegetações mais baixas, tá? Os campos, eles situam-se aí nas regiões dos estados, né? Do sul, tá? Do sul do nosso Brasil. Se desenvolvem aí em clima subtropical, né? Com temperaturas aí mais amenas, mais frias, tá? Então, as gramíneas, elas apresentam aí a altura entre 10 e 50 centímetros no máximo, tá? Esse tipo de vegetação se espalha aí pelas serras e áreas com relevos mais onduladinhos, tá? Próximo aos rios, as formações mais arbustivas, né? Então, compõe aí a mata de galerias, que fica ali mais próximo aos rios. Bom, a gente tem também aí, né, a vegetação litorânea. Uma delas é a restinga, né, gente? A vegetação aí de restinga, tá? A gente vê muito isso aqui, né? No nosso município, a vegetação de restinga. Então, a vegetação litorânea, gente, ela corresponde aí a uma variedade de espécies encontradas ao longo dessa faixa costeira aí do nosso país, tá? Entre elas, né, nós podemos citar justamente a restinga, né, que é a vegetação composta por plantas rasteiras e por algumas arbustivas também, né, que recebem influência direta aí da água do mar, tá? Há também, gente, o manguezal, tá? Nessa área litorânea, formado por árvores de longas raízes, né? Como nós podemos ver aí na imagem, tá? Que se desenvolvem em ambientes com alta salinidade, né? Por causa ali da água do mar, tá? Mas também com a presença de água doce, né? Como a foz de um rio, por exemplo, que desemboca no mar. Então, a paisagem de manguezal, né? Ela é muito importante. São áreas aí com bastante rico em nutrientes, né? Solo alagadiço, tá? E abriga ali uma vasta diversidade, tá? De animais, tá bom? De seres vivos. Bom, e por último aqui o nosso Pantanal, né? A vegetação que se desenvolveu aí na maior planície inundável, alagável do mundo, né? O nosso Pantanal, tá?
ele permanece aí em áreas alagadas praticamente o ano todo, o Pantanal, tá? E ele se situa aí na região mais oeste do estado do Mato Grosso, né? Por aqui assim, né? Mato Grosso do Sul. Então, o Pantanal, gente, ele reúne aí espécies típicas de outras vegetações, tá? Como da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado, tá? Então, ele abriga aí uma diversidade maravilhosa, tá bom? Bom, e para finalizarmos, nós vamos falar aí das alterações que aconteceram aí na vegetação natural do nosso Brasil, né? A gente pode notar que a interação entre a sociedade e a natureza vai transformando aí a vegetação original do nosso território. Nesse mapa, a gente observa que a vegetação original, ela foi alterada, né? Pois extensas áreas aí foram desmatadas, né? Ocasionando, assim, perda irreparável da biodiversidade, né? A gente pode observar isso, que ó, como a mata, né? A floresta amazônica, né? Já houve aí bastante desmatamento, né? Alteração aí na vegetação original, né? A Mata Atlântica, então, gente, nem se fala, olha isso. Mata Atlântica foi uma das que mais sofreram aí ao longo do tempo, né? Nas últimas décadas, os processos de industrialização e de urbanização contribuíram aí ainda mais para o desmatamento da nossa Mata Atlântica, tá? Atualmente, nós temos somente 15% de áreas aí de Mata Atlântica original, tá bom? E várias áreas do nosso Brasil, né? De modo aí geral, podemos afirmar que as alterações aí nas vegetações foram consequência então do processo de urbanização e da ampliação de atividades, né, como indústria, como agropecuária, tá? O avanço aí da fronteira agrícola no nosso país, né? O cerrado foi muito alterado também, né? Enfim, então, vemos nesse mapa que realmente a vegetação original foi totalmente modificada, né? Enfim, essa foi a nossa aula.